Alerj Entrevista está de volta conversando hoje com o deputado Jânio Mendes. Deputado, no bloco anterior, a gente abordou algumas questões relativas à crise no Estado e uma questão que o senhor tem se debruçado é a questão da segurança pública, inclusive falando sobre os municípios do interior que têm sofrido uma questão maior da segurança nos últimos anos em função da questão das UPPs. E um projeto do senhor faz com que os radares das vias urbanas e também das rodovias estaduais funcionem apenas de 6 da manhã às 10 da noite. Isso é uma medida para tentar proteger esses motoristas, né? Olha, Nath, é exatamente isso. A concepção do radar é levar segurança ao usuário das rodovias, né? Quem é o usuário? É o motorista, é o pedestre. Então, tem o radar essa missão. Em regra, eles são colocados em pontos de travessias, de escolas, né, em áreas urbanas ou em estradas para conter a velocidade em curvas. Então, o objetivo é proteger a vida do usuário da estrada. Ocorre que, dependendo dos locais onde eles são instalados, nas rodovias, à noite, na madrugada, a redução de velocidade em vários pontos acaba tornando o usuário alvo fácil de quadrilhas que se especializaram em ataques em pontos de redução de velocidade. Então, aquilo que foi, na concepção, com o objetivo de trazer segurança, acaba estimulando a violência. E nós temos vários casos de pessoas que vieram a óbitos de acidentes em pontos de redução de velocidade por radar, né? Você reduz a velocidade, é atacado, tenta fugir, leva um tiro. Ou perde o controle do veículo e acaba vindo a colidir, capotar, e isso tem provocado muitos acidentes. Ou até mesmo a pessoa é assaltada. Os bandidos conseguem o êxito, né, nas lombadas eletrônicas. E as lombadas variam de velocidade, né? Você tem lombada de 40 em determinados trechos, lombada de 60, de 80 e de 100. Né? Então, a proposta é que elas funcionem dentro daquilo que é o objetivo. De 6 da manhã às 10 da noite, que é quando você tem um grande fluxo de pessoas, você tem horário de escola, horário de trabalho, as pessoas estão atravessando as rodovias, nesse horário os radares funcionem. Entre 10 da noite e 6 da manhã, eles sejam desligados para que as pessoas possam livremente trafegar nas estradas sem o risco de ser multado e sem o risco de ser assaltado. Tá? Dirigir com segurança em velocidade ponderável é responsabilidade de todos os indivíduos. O que ele não pode é colocar em risco a sua vida e a vida dos outros. Né? Então essa responsabilidade todo motorista deve ter. E o obstáculo que leva à ação criminosa, que é o radar eletrônico, nessas horas onde as estradas estão vazias, estão desertas e escuras, na maioria das vezes, e torna o cidadão presa fácil da ação criminosa, numa realidade que a gente tem de violência disseminada para todo lado, eles sejam desligados para que, prudentemente, o indivíduo possa trafegar pelas estradas. Inclusive, né, deputado, não é só a questão das rodovias, o projeto trata também das vias urbanas e a gente tem radares, por exemplo, perto de escolas para que as pessoas não avancem o sinal ou reduzam a velocidade em áreas onde tem estudantes. E às vezes esses radares estão em locais próximos de comunidades, de áreas conflagradas. E aí, de noite, quando não tem mais estudante passando, o motorista fica completamente exposto, né? Fica completamente exposto. E o objetivo daquele radar é a segurança para o aluno, né? No momento, no horário em que a escola está funcionando. Então, se no horário de 10 da noite e 6 da manhã, quando a escola não está funcionando, não há por que aquele radar continuar operando.
Para que ele oferece nesse horário? Ele se oferece apenas para a indústria de multa, né? Porque, em razão da conhecida insegurança daquele lugar, daquele espaço, né, o motorista não reduz a velocidade. Às vezes, mesmo sabendo do radar, ele vai passar por medo, né? Porque entre a multa e a vida, né? Então, sabidamente, é preciso que tenhamos essa operação. Hoje, todos os radares são automáticos. Eles são atendidos por um comando automático, que podem ser programados. Então, que eles sejam programados para funcionar exatamente nesses horários. Deputado, vamos falar agora sobre um outro projeto que foi também muito motivado por um problema recente no Rio de Janeiro, que foi o caso do estupro coletivo de uma jovem de 16 anos. Esse estupro gerou um debate muito amplo sobre essa questão que a gente está costumando chamar de cultura do estupro no país inteiro, né? E esse projeto prevê a proibição de veiculação de propagandas sexistas que incitem, por exemplo, a violência e a agressão contra as mulheres, tanto na televisão quanto no rádio, nos jornais, em qualquer veículo de comunicação. É um projeto não só do senhor, mas também de diversos outros parlamentares da casa que se mobilizaram nesse sentido para tentar ajudar a mudar essa cultura, né? Essa foi uma resposta do parlamento, né, a esse grande apelo social em razão desse estupro coletivo que chocou a todos e indignou a todos. É preciso que houvesse uma resposta, né? E aqui nós temos uma bancada feminina extremamente atuante, né, e que participa ativamente de todos os debates, tem dado resposta efetiva à sociedade, toda vez que chamada a contribuir, a participar desse debate. E nós, solidários a essa bancada, assinamos este projeto. É preciso que haja, a partir desse instante que se coíbe esse tipo de propaganda, é preciso que haja essa cultura de se combater a violência que vai entrando de forma subliminar através das propagandas e acaba formando esse inconsciente coletivo que brota na violência como se fosse uma coisa normal, como se fosse uma coisa natural. Então, a comunicação ela tem esse aspecto fundamental a ser tratado. Então, as propagandas sexistas, aquelas que colocam a mulher como inferior na relação entre homem e mulher, elas devem ser abolidas. É preciso que haja o respeito. Da mesma maneira, a misoginia, que é a propagação do ódio, né? O ódio contra a mulher, contra o sexo feminino, às vezes é colocado subliminarmente nas propagandas. E isso acaba aguçando mentes doentias a práticas criminosas, repugnantes, bárbaras, como essas que nós testemunhamos. Então, é uma contribuição legislativa, né? Não é nenhuma proposta de censura à capacidade criativa da propaganda, não. É um intuito de proteger um bem maior, que é a vida da mulher, né, que acaba sendo colocada em risco a partir do momento que uma propaganda venha fomentar uma mente doentia à prática de um ato dessa natureza. E às vezes a propaganda coloca determinadas coisas como se fosse uma espécie de humor, mas é preciso entender que esse tipo de humor, como o senhor falou, estimula pensamentos que já são muito enraizados na sociedade de que, por exemplo, o homem tem direitos sobre a mulher ou sobre o corpo da mulher, que não é verdade. A cultura do ódio, essa cultura de propriedade, né, do homem sobre a mulher, isso existe. Isso existe, né? Hoje mesmo a gente está aí estarrecido, né, com a denúncia de um filho, de um pai que deu um soco, quebrou o nariz da mãe, né? Na sociedade de hoje, né?
com Lei Maria da Penha. E não importa a classe social, Não né? importa a classe social, né? Então, essas mentes doentias estão aí, nos lares, né? Na sociedade, ligadas diariamente nos meios de comunicação, nas redes sociais. Então, a gente precisa ter essa regulação a fim de que toda a propaganda ela tenha o caráter educativo, ela tem o caráter comercial, de vender um produto, de vender uma ideia, mas não de aguçar uma mente doentia à prática de um crime. Então, é uma medida preventiva que vem responder a uma necessidade da sociedade de hoje. A sociedade evolui a cada dia e as leis precisam acompanhar essa evolução, né? As defecções da evolução da sociedade, remédios devem surgir do campo legislativo a fim de proteger a sociedade, e essa é mais uma medida que vem nessa direção. E é importante destacar, deputada, a presença dos parlamentares, homens, apoiando essa medida, porque tanta gente critica o movimento de mulheres, dizendo, fazendo até deboche em relação ao feminismo, que está lutando não só pela igualdade de direitos, mas pelo fim dessa violência, né? Não só a violência sexual, mas como o senhor falou, a violência doméstica, as agressões físicas, as agressões psicológicas. Quando os homens se posicionam ao lado das mulheres nessa luta, fica mais fácil também, né? Fica muito mais fácil, é nosso dever, é nossa obrigação. Nós temos que dar essa resposta à sociedade e todas as vezes que as mulheres, a bancada feminina da Alerj precisar, vai contar sempre com essa solidariedade, com esse apoio, que é isso que nós podemos responder e oferecer à sociedade no dia de hoje. Não dá para aceitar mais esse tipo de intolerância, esse tipo de barbárie acontecendo diariamente, sem que haja uma resposta eficaz, né? É preciso que a gente diga que não são apenas as mulheres que são violentadas e incomodadas com essas práticas. Toda a sociedade é incomodada. E nós somos parte dessa sociedade. É verdade. Deputado, infelizmente nosso programa está acabando. Queria agradecer mais uma vez a sua participação no Alerj Entrevista. Obrigado a você, Nath. Obrigado a quem nos acompanha aí. Foi bom estar aqui com você. Obrigada mais uma vez. Se você quiser rever esse programa, acesse www.alerj.rj.gov.br. TV Alerj, o canal do povo fluminense. Até a próxima.